Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, aqueles amigos e irmãos também que têm nos acompanhado nas mídias. Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, antes de nós irmos para a palavra do Senhor, eu queria fazer um convite a todos os presentes aqui, amigos e irmãos. Próxima quinta-feira, estaremos louvando e engrandecendo ao Senhor pela vida do nosso pastor Washington, pela sua vida, que completa mais um ano de vida e também de ministério. Que bênção! É uma oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo ao Senhor pelo tudo que Ele tem realizado na vida do nosso pastor, de toda a sua família, irmã Rosilane, seus filhos. Possamos estar aqui louvando e engrandecendo ao Senhor e agradecendo a Deus juntamente com Ele. Como o irmão João Dimar falou, o pastor está pregando na igreja do Lins, lá no Rio de Janeiro, e assim pedimos aos irmãos que estejam orando pela vida dele. Meus irmãos, nós estamos num tema de missões. Viva com paixão. E não vai ser diferente a reflexão dessa noite. Visualizando friamente nesse tema, nos vem muitas coisas na nossa mente. Como nós precisamos melhorar em vários aspectos da nossa vida. Não somente olhamos para nós, mas olhamos para o nosso redor. E em toda a história, Deus revelou compaixão. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a revelação de Deus expressando a compaixão. Jesus, que é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, Ele revelou compaixão. E Jesus, em seu ministério, Ele fez sinais, maravilhas em nosso meio, para revelar que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, mas também revelar compaixão. Queria compartilhar com os irmãos um texto que é conhecido por todos nós, ou aqueles amigos e irmãos que não conhecem, estarão conhecendo um pouco mais desse texto nessa noite. Esse texto, os irmãos conhecem, sobre 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Certamente as crianças lá atrás devem aprender bastante sobre essa passagem bíblica. Essa passagem bíblica, meus irmãos, que nos revigora a nossa fé, revigora a nossa vida, a nossa alma. Porque vemos que todos os sinais e maravilhas foram para sinalizar que Ele é Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus veio revelar compaixão. E nesse texto específico, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, nós só leremos o verso 34. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, verso 34. Está assim projetado? Vamos todos juntos, irmãos, aqui, projetado? E Jesus... Primeiro destaque que eu queria fazer para os irmãos é esse tema. Jesus teve compaixão. E essa passagem bíblica, ela se encontra nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós encontramos uma variedade de relatos preciosos para nós, para a nossa reflexão. Mateus vai dizer o seguinte: Jesus teve compaixão para com a multidão. Eu queria levar os irmãos à reflexão sobre a ótica de Jesus nessa noite. Não a nossa ótica,
Não a nossa visão falha muitas das vezes. Não a nossa visão muitas das vezes míope. Mas a visão de Jesus. Mateus vai dizer que ele teve íntima compaixão. Mateus capítulo 14, verso 14, diz que Jesus teve íntima compaixão e curou os enfermos. Lucas vai dizer no capítulo 9, verso 11, que lhes falava sobre o reino de Deus e sarava os que necessitavam. Meus irmãos, Jesus teve compaixão. O olhar de Jesus para com as pessoas, porque Jesus não olhava somente a nossa parte externa, mas Ele vê o nosso íntimo, Ele vê o nosso coração. E certamente nessa noite aqui, irmãos, eu creio nisso, que o Jesus, Ele está olhando o seu coração nessa noite. Dentre uma multidão, Jesus está olhando o seu coração. Ele conhece todos nós. Conhece. Meus irmãos, Jesus teve compaixão. E o texto, que é riquíssimo, sobre essa multiplicação de pães e peixes. O segundo destaque que eu queria fazer para os irmãos é que a incapacidade dos seus discípulos, porque os discípulos aí encontraram algumas dificuldades. Eu queria compartilhar com os irmãos dela, a partir do texto bíblico, Marcos 6, verso 35, acompanhando, que diz assim: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Os discípulos aqui se acharam incapazes de agir, porque já estava beirando a noite. Eles vinham, conforme o texto bíblico, eles já estavam caminhando, vendo as necessidades do povo. Jesus ia curando os enfermos, Jesus ia realizando maravilhas, Jesus ia ensinando sobre o reino de Deus. E eles estavam muito cansados, eles estavam esgotados. E a solução para os discípulos ali era: olha, Jesus, mestre, é bom que o Senhor despeça essa multidão, porque nós vamos encontrar um problema maior para isso. Depois de um dia cheio de atividades com a multidão carente, os seus discípulos se acharam incapazes de agir, mas foram confrontados com a afirmação de Jesus. Jesus é um grande pedagogo. A pedagogia de Jesus. Verso 37, acompanhando, ele faz uma ordem. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai vós mesmos de comer. Mas, mestre, já é tarde, estamos no deserto, aqui há 5.000 homens, mais as mulheres e crianças, já é tarde. Dai vós mesmo de comer. A ordem de Jesus é perturbadora para os discípulos, porque os discípulos ali encontraram diversas dificuldades, porque era uma multidão, porque não tinha onde comprar alguma coisa, eles não tinham dinheiro, não tinha nada. Antes de realizar o milagre, antes de operar, Jesus, ele trabalhou na vida dos discípulos, onde André
foi até Jesus e falou: mestre, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Meus irmãos, Jesus quer nos ensinar, como ensinou os discípulos, quer nos ensinar hoje. Quais são os seus recursos hoje? O que você pode colocar na mão do mestre para multiplicar, para abençoar, para edificar? O que você pode? É a sua vida? É os seus dons e talentos? São os seus recursos? O que pode? Aqui era 5 pães e 2 peixinhos. Coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Porque o pouco é muito para muita gente. Vou repetir. O pouco que você acha pouco é muito para muita gente. Para muita gente. Podemos então, meus irmãos, entregar nas mãos de Jesus para realizar o milagre, para que Ele possa multiplicar, assim como fez pães e peixes. Porque Jesus não somente estava preocupado com a situação física, a necessidade física que eles tinham ali naquele momento, que era saciar, comer pão, mas Jesus está preocupado, Jesus vai além. Jesus está preocupado com uma fome que vai no íntimo. Essa que pão algum pode saciar a nossa fome. Jesus vai além. Jesus vai além. Assim como Deus no Antigo Testamento saciou com o maná, lá em Êxodo capítulo 16, a providência de Deus para com o povo, Jesus faz aqui a providência para com toda a multidão, porque Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão. Jesus está preocupado não somente com o alimento físico, mas o espiritual. Jesus está preocupado com aquilo que você se alimenta, espiritualmente falando. O que você tem se alimentado? Queridos irmãos, assim como Deus realizou maravilhas no Antigo Testamento, Jesus realizou maravilhas no Novo Testamento, Deus pode realizar maravilhas hoje na sua vida, na sua família. João capítulo 6, verso 35 fala que Jesus é o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Jesus realizou esse milagre porque eles precisavam do pão, mas porque eles precisavam entender que Jesus não veio somente dar o pão físico. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E através como nós vamos aprendendo cada vez mais de Jesus, cada vez mais buscando a Jesus, a nos alimentarmos dos ensinos de Jesus, a sermos fortificados por Jesus, é assim possamos expressar as marcas da compaixão. Aqueles discípulos estavam atemorizados, porque Jesus fala: dai vós mesmos de comer. Meus irmãos, possamos colocar diante do Senhor todos os nossos recursos, aquilo que podemos contribuir, para que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam se render aos pés de Jesus. Não somente o pão físico,
mas sobretudo o pão espiritual. Jesus é o pão da vida. Talvez você nessa noite quer experimentar desse pão da vida, que mata a sua fome espiritual. Convido você a baixar sua cabeça, para que você possa ser como os discípulos de Jesus, cooperadores e compartilhando, porque Ele é capaz de multiplicar através de 5 pães e 2 peixinhos. Que você possa ser instrumento nas mãos do Senhor, para evidenciar da glória do Senhor, para evidenciar que Ele é bom, para evidenciar que Ele é todo poderoso, para evidenciar que Ele é o Senhor da sua vida, para evidenciar que Ele tem compaixão, não somente conosco, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, mais uma vez diante do Senhor nós te agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Obrigado pelo teu Filho amado Jesus, que nos ensina a ter compaixão. Ó Deus, que possamos assim sermos praticantes da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, que possamos ter a tua ótica, que possamos, através do teu Santo Espírito, agir para não só em nosso benefício, mas em benefício das pessoas que realmente carecem, que necessitam do pão vivo, do maná, da pão da vida que é o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Fica conosco, nos ajude em tudo, Senhor. Abençoe os nossos missionários que estão no campo, sê com eles. Abençoe, ó Deus, abençoando, ó Pai, fortalecendo os seus corações, que eles possam continuar sendo instrumento nas tuas mãos, ó Deus, manifestando a tua compaixão, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Sê conosco, nos ajude em tudo, assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.